paz do Senhor, queridos professores, alunos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma auxílio, subsídio teológico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje, lição 6, com o tema O Livro de Esther. E acompanhando ali na sua lição, nós temos o nosso textuário, que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz bem assim o texto da palavra do Senhor. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Verdade prática, nós vemos o seguinte texto. A lição dizendo: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. E a leitura em classe nós encontramos no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 até o 9, que diz assim, você pode acompanhar na sua lição ou também na sua Bíblia. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então nós temos aqui, sobre essa leitura, nós vemos alguns objetivos apresentados nesta lição. Primeiro objetivo é apresentar a organização do livro de Esther. Segundo objetivo que nós encontramos aqui nesta lição, a qual estudaremos, é explorar o contexto histórico do livro de Esther. E o terceiro e último objetivo para esta lição é expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Então, lendo a nossa introdução da lição 6, nós encontramos a seguinte mensagem. Concluímos o estudo de Ruth e nessa lição iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus.
nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. O livro de Esther, nós podemos dizer, aqui como foi estudado nas outras lições, a respeito do livro de Esther, do livro de Ruth, nós temos que passar do estudo do livro de Ruth para Esther. Importa aqui de uma radical mudança de cenário. É como sair de Belém, da Judéia, atual Cisjordânia, de Israel, e transportar-se para Suzã, na Pérsia, a atual Irã. Então, é saltar dos dias dos juízes para o período pós-exílico, registrado em 5 dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Então, o livro, ou o primeiro livro das Crônicas, volta a Adão para resgatar a formação da nação de Israel e iniciar a história da sua monarquia até os dias de Davi. Agora, o segundo livro das Crônicas vai de Salomão ao anúncio do fim do cativeiro babilônico, apontado como o clímax, o decreto de Ciro, rei da Pérsia, para a volta dos exilados para Jerusalém, como fala lá em 2ª Crônicas, capítulo 36, versículo 20 até o 23. Então, os últimos 3 livros, Esdra, Neemias e Esther, ocupa-se dos fatos decorrentes dessa ordem imperial. Cobrem exclusivamente ocorrências posteriores ao fim do exílio. Esdra e Neemias registra os retornos dos judeus para Jerusalém, destacando a reconstrução da cidade e do templo, bem como as reformas morais e espirituais entre o povo. Então, esta é a introdução do nosso livro, aonde nós vamos para o primeiro tópico, já dizendo aqui a organização do livro de Esther. Primeiro ponto diz a categorização de Esther. A nossa lição diz bem assim, ó, da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a 3ª seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto de revelação divina, escrita e completa e perfeita. Então, da mesma forma como Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a 3ª seção da Bíblia hebraica. E nessa seção, também, ao lado de Ruth, nós encontramos aqui, a íntegra do Megilot, que é os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações, como diz aqui, categorizações de Ruth
e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã. Então, em que figuram entre os livros históricos, como já mencionados. Então, pela reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, como encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Na nossa lição diz no segundo ponto, características literárias, que diz assim a lição: o livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador do que das personagens. Então, algumas características que nós temos no livro de Esther. O livro ele tem 10 capítulos. E dentre suas características literárias, destaca-se a sua historicidade, visa também expressa referência ao rei Assuero, rei persa, lá em Esther capítulo 1, versículo 1, e em vários outros detalhes factual, além do caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus, como diz Esther, capítulo 9, versículo 20 até o 32. Então, o estilo narrativo, ele é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador do que dos personagens. Joyce Baldwin faz uma considerável análise das evidências e ela mesmo conclui que um exame das principais alusões históricas do livro de Esther tem confirmado a exatidão de muitos detalhes. Ali os acontecimentos desse livro pode ser harmonizado com o que se conhece de outras fontes a respeito do reinado de Assuero e também, sobretudo, o seu caráter reconhecidamente o mesmo. Então, a extensão do seu império, a sua capital e as minúsculas dos costumes observados na corte, tais costumes como o uso de correios em cavalos de posta. Então, nós temos ali em Esther capítulo 3, versículo 13 e capítulo 8, versículo 10. Então, a proibição de lamentações, olha só, Esther capítulo 4, versículo 12, e também nós encontramos ali na corte, né, algo como ali do enforcamento como pena de morte, que está lá em capítulo 5 de Esther, versículo 14. Então, são exemplos do mundo genuinamente persa, em que a ação tem lugar. A descoberta da palavra puru em um dado confirmou a descendência de mundo antigo da ideia de destino e transformou o que anteriormente parecia historicamente improvável, como a explicação da origem do Purim, em um incidente que precisa ser levado a sério. Então, apesar do conjunto de evidências que confirmam a sua historicidade, críticos bíblicos levantam algum questionamento acerca da autenticidade do livro de Esther. Contudo, o que se pode dizer acerca de Esther ou qualquer outro livro da Bíblia é que não convém dar ouvidos às extensas e cansativas
divagações da crítica, porque o que se verifica ao longo do tempo é que todas as dúvidas que suscitam são dissipadas com o avanço das descobertas, principalmente arqueológicas, atestando o que já é inequívoco para os que creem na Bíblia como inspirada, inerente, infalível e completa palavra de Deus. Então, como adverte Etta Linnemann, ela diz que divergir da fé singela na palavra de Deus é impressionar-se com a alegação da crítica bíblica quanto à validade exclusiva e completa da teologia científica. É como trocar o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Então, o livro de Esther apresenta uma narrativa concentrada nos judeus que ficaram ali na Babilônia, mais propriamente na capital Suzã. Então, sob o domínio persa ali. Então, na verdade, a cidade de Suzã é o palco de todo o relato do livro de Esther. Referências a outros contextos são indiretas e sempre se dão a partir de fatos passados na capital persa, como o envio de cartas de Assuero com o seu decreto, de Mardoqueu ali, né? E da rainha Esther, bem como os seus respectivos efeitos em toda a província. Ali nós encontramos em Esther, capítulo 1, versículo 21 e 22. Depois nós encontramos em Esther, capítulo 2, versículo 8 e o 18. Esther, capítulo 3, versículo 12 a 15. Capítulo 4, versículo 3. Esther, capítulo 8, versículo 9 até o 17. E Esther, capítulo 9, versículo 1 ao 5, depois 19, 23 e 30. Então, a história não acompanha nenhum personagem para fora do palácio e dos seus arredores. Nem mesmo Assuero, que dentro do período histórico descrito em Esther, passou 4 anos na sua mal-sucedida a campanha contra os gregos, como narra em minúcias o historiador Heródoto. Esther é, portanto, o único livro da Bíblia do período pós-exílio cujo cenário de narrativa dá-se inteiramente em terras do cativeiro babilônico. Então, quando olhamos para o livro de Esther, características aqui literárias, nós vemos que Esther registra fatos ocorridos ao longo de 10 anos, entre 483 a 473 a.C., durante o reinado de Assuero, ou Xerxes, mais conhecido, né? Filho de Dário, que governou a Pérsia por 21 anos, de 486 a 465 a.C. E a história de Esther, ela está situada cronologicamente entre os capítulos 6 e o capítulo 7 de Esdras. O livro, ele foi escrito primariamente para encorajar os remanescentes judeus no exílio, mostrando-lhe a fidelidade e o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo com os que não obedeceram a ordem de voltar para Jerusalém. Então, o local da sua escrita, ela é indeterminado, mas para determiná-lo seria preciso seguir uma das linhas que estabelece a data da sua produção, podendo ser a própria Pérsia, onde Esther viveu, ou Jerusalém, no caso de uma data posterior aos tempos verotestamentários. Então, nós temos aqui na lição
no tópico 1.3, nós temos a autoria e data, que diz assim a nossa lição. O autor de Esther é desconhecido e muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., ou por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrido em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, o autor de Esther é desconhecido, muitos aqui estudiosos, né? Eles consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato do autor demonstrar amplo conhecimento ali da cidade de Suzã e também da sua estrutura, além de importantes documentos do Império Persa. Então, essa possível autoria, considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que Esther seja datado ainda, como diz a nossa lição, do século V a.C., por volta de 460, logo após a morte de Assuero, que ocorreu ali em 465 a.C. aproximadamente. Então, outro fator levado em conta para essa datação é também a ordem linguística. Aqui o autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez qualquer uso de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu ali com Alexandre o Grande, né, em 330 a.C. Então, em função desse estilo linguístico, nós consideramos o livro de Esther como uma valiosa fonte de informação acerca do regime aquemeniano, né? Porque o seu vocabulário tem um toque inequivocamente persa. E a própria narrativa provém ali de um cenário da administração imperial. Então, como observa o escritor Harrison, aqui o autor ele estava familiarizado com o funcionamento do palácio, incluindo ali o sistema de aconselhamento de que dispunha o rei para os assuntos políticos, como nós vemos em Esdra capítulo 7, versículo 14, e Esther capítulo 8, versículo 8. Então, nós vemos que Esther é um livro de crise. O escritor Sidron Boxter, ele trata ali este livro de Esther como um livro de crise. Trata-se de um drama, não uma ficção, mas um fato genuíno. E é encenado no palco da história real e reúne personagens verdadeiras. 5 figuras movimentam-se diante de nós. Então nós vemos Assuero, o rei da Pérsia, Vasti, a rainha deposta, Amã, aquele que odiava os judeus, Mordecai, o líder judeu, e Esther, a moça judia, que se tornou rainha. Então, como pano de fundo, temos
o Palácio Real, a capital persa e vários milhares de judeus espalhados por todo o domínio do imperador. Então, este livro, Esther, é a figura crucial nesse drama, né? Pois tudo gira ao redor da sua ascensão ao trono e sua influência como rainha. O livro, ele, portanto, leva adequadamente o seu nome, Esther, tá? Ainda vemos a ausência do nome de Deus nesse livro, como nós lemos aqui. Da mesma forma como Ruth, Esther apresenta-nos o Deus da providência, agindo em favor do seu povo, com uma diferença. Em Ruth, o nome de Deus é mencionado diversas vezes. Em Esther, o nome de Deus não aparece no texto, mas o seu agir é visto em toda a história, conforme já citada na declaração ali do escritor Matthew Henry. Ele diz: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Então, sendo a ausência do nome de Deus uma constatação, qual seria ali a razão dessa característica? Razão dessa característica tão peculiar e exclusiva do livro de Esther? Archer, ele diz que não ser fácil responder a esta pergunta. Mas nós temos uma opinião que a melhor explicação que se oferece é que a narrativa trata principalmente daqueles judeus que tinham deixado passar sua oportunidade de voltar à terra da promessa e escolheram ficar com os gentios depois da volta do remanescente fiel em 536 a.C. Então, é certo que todos os atos desse dramático episódio desdobraram-se em território gentio. E é igualmente certo também que a soberania da providência de Deus é claramente subentendida no capítulo 4 de Esther, versículo 14, onde diz: pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família serão eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzido à realeza. Então nós temos aqui o escritor Sidlow Baxter, ele entende que podem existir outras razões para o autor de Esther ter omitido qualquer referência direta a Deus, citando como, por exemplo, o fato de o livro de Esther ter sido dirigido tanto aos persas como aos judeus. Por fim, ele ainda diz que ele considera que a ausência do nome de Deus pode ter sido decorrente do fato de os judeus estarem longe da sua terra após ali a ruptura do seu relacionamento especial com o Senhor. Então, assim conforme acentua o escritor, aqui nós vemos o autor teria evitado referir-se diretamente a Deus para ser coerente com essa ruptura de comunhão. Então, olhando para Esther e o secularismo, olhando para a luz da opinião de Archer, aqui nós vemos que é da possibilidade última mencionada por Baxter, é possível considerar que
a ausência do nome de Deus no livro serve como uma eloquente advertência do perigo do secularismo que se apresenta como uma acomodação ao ambiente em que se está inserido, produzindo distanciamento, esfriamento e, consequentemente, vergonha em relação a Deus e a sua presença. Estavam indiferentes, portanto, à convocação de retorno a Jerusalém e à renovação do culto a Jeová. A absoluta maioria dos judeus escolheu permanecer no conforto das suas casas, desfrutando de um estilo de vida secular, em vez de aceitar o desafio de seguir para Jerusalém, em busca da reconstrução e da cidade do templo, bem como do restabelecimento do culto ao Deus de Israel, no lugar que ele elegeu para a oferta de sacrifício. Em vez da vida religiosa, esses judeus preferiram a vida secular. Em vez de agradar a Deus e ao seu propósito para Israel como nação, preferiram ficar na Pérsia, desfrutando das vantagens econômicas que lhes eram oferecidas pelo reino. Nós não podemos ignorar, portanto, que os judeus pudessem estar sob algum constrangimento em relação ao Deus de Israel. Mas Jesus afirmou que se o sal tornar-se insípido, perde o seu valor, é lançado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5 e 13. Esther mostra-nos como um cenário secular aparentemente estável pode mudar de uma hora para outra, revelando quão enganoso é o secularismo. A doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. E a partir do livro de Esther, o escritor Emílio Garofalo Neto diz, ele trata exatamente desse aspecto na vida cristã, no exílio secular, e observa, a vida na casa da Pérsia tem elementos similares à vida na casa secular do Ocidente em que vivemos. Uma espécie de era pós-moderna e pós-cristã. Uma era supostamente livre das amarras da superstição religiosa, guiada pela razão e que parou com a tolice espiritual de procurar significado para a vida do sobrenatural. Uma era secular. Então, até certo ponto, poderia parecer aos judeus da Pérsia que eles não precisariam mesmo recorrer ao Senhor, dado ao conforto, segurança e oportunidade que desfrutavam. Agora, o Império Persa ficou conhecido pela sua tolerância religiosa em relação aos seus súditos. Talvez isso tenha contribuído para que os judeus da Pérsia e das suas muitas províncias imaginassem que as ordenanças divinas para o culto em Jerusalém já não fosse tão importante e que, por isso, poderia permanecer nas suas próprias habitações e rotinas alheias à vida nacional de adoração de Israel. Então, o livro de Esther mostra-nos como a segurança desse mundo é falsa, ilusória e passageira. Alheios aos cultos estabelecidos por Deus, os judeus enfrentariam tempos de crise e profunda angústia, passando assim a depender inteiramente da mão poderosa do Eterno, que, em meio ao secularismo persa, iria livrá-lo dos extermínio.
Então, quando nós olhamos para a convicção de Mardoqueu, que nós encontramos na Bíblia, aqui no livro de Esther, apesar de todo o espírito de passividade e conformação da geração que permaneceu na Pérsia, muitos judeus preservaram raízes piedosas, como veremos ali melhor no capítulo 10 de Esther, e também em Rute, capítulo 4, versículo 14. Ali é a revelação da convicção de um desses judeus, Mardoqueu, que esperava em uma providência milagrosa que estava por vir. A expressão aqui, socorro e livramento de outra parte, virá, como nós encontramos aqui no livro, e a quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino, são frutos da sua piedade e fé em Deus, da confiança de que a agência divina não apenas seria demonstrado no livramento dos judeus, como estaria também em curso desde a elevação de Esther à condição de rainha. Então, àquela altura, Mardoqueu não tinha certeza se o reinado de Esther era ou não um propósito divino para preservar os judeus. Mas a sua declaração indica um entendimento espiritual em formação. O que diz ali? Quem sabe? Então, o quem sabe de Mardoqueu certamente decorre da sua vivência espiritual, na qual já tinha experimentado a providência divina. Nossas experiências com Deus são muito importantes para gerar esperança em nosso coração em tempos de crise e adversidade. A experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Romanos capítulo 5, versículo 4, nos diz bem claro isso. Então, quando Davi esteve com o rei Saul, anunciou a sua disposição de lutar contra o gigante Golias, ele recorreu às suas experiências sobrenaturais como fundamento da sua confiança de que venceria o inimigo de Israel, como encontramos lá em 1 Samuel, capítulo 17 e 37. Então, assim como Davi, Mardoqueu expressou confiança em Deus para prover-lhes livramento. E ainda nós vemos que ninguém pode tirar Deus de cena. Qualquer que seja o motivo do nome de Deus não constar no livro de Esther, isso não transmite uma mensagem irrefutável. Ninguém tira Deus de cena. Nem mesmo aqueles que negam a sua existência ou tristemente imagina negar a sua agência, tá? Como fez ali o filósofo Friedrich Nietzsche, ele proclamando ali a morte de Deus. Então ali o Todo-Poderoso é soberano e age segundo os seus propósitos, mesmo onde e quando o seu nome não é mencionado. Então, temos aí Salmo 24:1 e Salmo 139, versículos 7 a 8 e Romanos 11:36. Fechando esse paralelo com o livro de Rute, nós podemos afirmar: Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas apresenta-nos uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Então, o conceito providência aqui
nós temos um comparativo com as intervenções milagrosas. Por exemplo, a palavra providência, ela tem origem no latim providel, que significando eu vejo uma coisa antecipadamente, tá? Pro, que é igual a antes, e videl, que é vejo. Então, esse significado original de providência é previsão, como, porém, uma previsão sempre ocasionada atividade em relação ao que é previsto. Providência adquire do sentido de atividade que procede da previsão. Então, é isso que vemos demonstrado no livro de Esther. A crise a qual o livro se refere é providencialmente prevista e depois providencialmente vencida no momento crucial. Não é empregada qualquer intervenção milagrosa. Todos os acontecimentos registrados são resultados da circunstância em sua sequência natural. Todavia, embora não seja registrado qualquer milagre. Então, digno de nota ainda, conforme o escritor diz, é que toda ação divina provocando todos os eventos registrados, acontece sem violar o livre-arbítrio humano e sem interromper o desenvolvimento normal dos assuntos humanos. Como um poder oculto controla todas as coisas de maneira insuspeita, mas infalível. Tá? Segundo tópico da nossa lição, nós temos o contexto histórico. E no primeiro ponto ali diz assim: o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do texto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino Norte sob os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. E conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos e foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Então, para melhorar aqui a nossa compreensão do contexto histórico do livro de Esther, nós devemos mencionar o fim do período da monarquia do povo hebreu. Então, como diz a lição aqui, lá em 722 a.C., quando ocorreu a queda da monarquia, né? A queda ali da monarquia, o período ali da monarquia do Reino Norte, tá? Perante os assírios, como diz ali em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6, e logo depois também nós vemos já, mais de 100 anos depois, Judá também, o Reino Sul, também caiu e foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, como nós olhamos aqui, 605, foi a primeira, em 597 foi a segunda, e em 586 a.C. foi a terceira. Então Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia durou 70 anos, como fala Jeremias capítulo 25, versículo 11, e Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o 14. Então foi um período em que o Senhor tratou com o seu povo
principalmente para extirpar a idolatria que contaminara o povo de Israel, né? Ezequiel 36, 16 a 25 nos dá esta passagem. Então, olhando aqui, ao longo dos anos em que a elite política, militar e religiosa de Judá esteve longe de sua terra, são popularmente conhecidos como exílio na literalidade moderna, um termo singularmente apropriado, uma vez que não apenas sugere a remoção forçada da população dos judeus da Babilônia, como também comunica a ausência de Yahvé durante o processo. Então, a tragédia do exílio não pode ser interpretada como apenas a deportação de um povo para outra terra, ou a destruição de uma cidade e seu santuário central. Não, na verdade, Deus havia se retirado do meio do seu povo, uma ausência simbolizada por uma das visões de Ezequiel, na qual a Shekinah movia-se do templo para o Monte das Oliveiras. Ezequiel capítulo 11, versículo 23 nos dá essa referência. No segundo ponto do segundo tópico, aqui nós temos o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo, no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus a nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então, esse período, ele termina com a vitória de Ciro sobre os babilônicos, no ano de 539 a.C. Então, aqui nós vemos o Senhor, Deus estava exercendo juízo sobre a Babilônia por causa da sua iniquidade, como diz Jeremias 25 e 12, nós já lemos aqui, e antes também havia julgado a Síria por menosprezar, entendeu? Como tinha ali profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Lá no profeta Naum, livro de profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Então, em 539 a.C., Ciro, ele venceu os babilônicos e anexou ali o seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, ali nós vemos: despertou Deus o espírito de Ciro, rei da Pérsia, fazendo-o decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém, como diz Esdras capítulo 1, versículo 1 até o 3. E agora, a lição número 3 diz ali, ó, o período pós-exílico, pós-exílio. Então, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã,
entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. E estima-se que mais de 1 milhão de judeus vivia na região da Babilônia, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém. A maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderado por Zorobabel. E no segundo ano do reinado de Ciro, esse período da história é narrado no capítulo 1, capítulo 6 do livro de Esdra. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos, e na segunda metade do período que se passam os fatos do livro de Esther, de 483 a 473 antes de Cristo. Então, o retorno deu-se em 3 grupos, sendo que o primeiro e o maior deles, né, ali uma quantidade de 50 mil exilados, seguiu para Jerusalém junto com Zorobabel, já ali em 538 a.C., tá? Como diz Esdra capítulo 1 e 5 e Esdra capítulo 2, versículos 64 e 65. Então, o escritor Donald Stamps, ele cita uma narrativa, ele cita ali uma estimativa segundo a qual viviam ali na Babilônia 1 milhão ou mais de judeus, o que demonstra as baixas adesões à convocação de retorno, a despeito da inequívoca providência divina por intermédio de Ciro, né, que permitia a volta para Jerusalém. Mas a esmagadora maioria dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Então, o primeiro retorno é narrado no capítulo 1, como aqui nós aprendemos na nossa lição. Capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdra. E entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós vemos o intervalo de 60 anos. E na segunda metade desse período, um verdadeiro hiato histórico, que se passam os fatos de Esther, que preenche uma década da história, de 483 a 473 a.C., como nós tínhamos lidos aqui na nossa lição. Então, dão-se durante o reinado de Assuero, o Xerxes, né? Que é em grego essa palavra. Então, imperador persa de 486 a 465 a.C. Então, fechada a história contada em Esther, o registro sagrado seguinte é aquele contido no capítulo 7 de Esdra, a narrativa do retorno do segundo grupo de judeus para Jerusalém, sob a liderança do sacerdote e escriba Esdra, tá? Lá em 458 a.C., já nos dias de Artaxerxes, que é filho de Assuero, como diz Esdra, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Então, o terceiro grupo retornaria somente em 444 a.C., liderado por Neemias, né? Nós encontramos esse contexto lá em Neemias, capítulo 2, versículo 17, tá? Segundo o terceiro tópico, no terceiro tópico da nossa lição, temos o tema propósito e mensagem. Primeiro ponto, a providência divina. Vamos ler? O principal propósito do livro de Esther é registrado o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam
para a estabilidade que imaginaram ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Ali em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então a forma como os judeus adotaram ali o livro de Esther e nele inspiraram-se ao longo da história demonstra o cumprimento do seu principal propósito, o registro do misericordioso e providencial cuidado de Deus com o seu povo a despeito das suas escolhas fora do seu propósito. Há uma promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2 até o 3. E nas suas perseguições e perigo de extermínio, os judeus têm nesse livro uma mensagem de consolo e esperança. Olha só, segundo ponto do tópico 3 nos diz assim a lição: uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Quanto à mensagem principal do livro de Esther, nós temos aqui uma advertência do grande perigo de confiar nas falsas estabilidades que a estrutura do mundo oferece e que costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de destruição total dos judeus, como fala em Esther capítulo 3, versículos 7 a 13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia totalmente da intervenção divina para que não fossem exterminados. Então ali Esther agora mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Meus queridos, seja qual for a circunstância, melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmo 118, versículo 8 ao 9. Tá? Vamos lá. No terceiro ponto do nosso terceiro tópico da lição, aqui nós vemos a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mordecai, ou Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esther 3 e 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites.
ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Então, esse livro de Esther marca esse propósito, principalmente pela instituição ali, né, da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam, como diz Esther, capítulo 9, versículo 20 e 28. Então, Purim é o plural da palavra acadiana pur, podendo ser entendida como lançar sortes. Então, conforme Esther, capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para estabelecer o dia da morte dos judeus, a data da morte dos judeus. Mas a situação acabou se invertendo, tornando motivo para comemoração dos judeus. Então a festa, portanto, comemorada a frustração, né, comemora a frustração do nefasto plano de extermínio diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo, tá? Então, nós temos aqui agora a conclusão. Vamos ler a conclusão do nosso livro, da nossa lição. Diz bem assim, ó: o livro de Esther nos lembra que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos desse mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3 e 20. Então, vamos para revisando o conteúdo, que é o nosso questionário, que nós temos a primeira questão dizendo bem assim, ó: qual a característica mais destacada do livro de Esther? Resposta: Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Segunda questão: quais as evidências da historicidade do livro de Esther? Resposta: muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Terceira questão: qual o contexto histórico de Esther em relação ao período pós-exílico? Resposta: Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Quarta questão: qual o principal propósito do livro de Esther? Resposta: principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Quinta questão e última questão, que diz assim: quem mensagem principal podemos extrair de Esther? Resposta: Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Amém? E assim chegamos ao término de mais uma lição, a lição 6 da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2024. Então, convido você a compartilhar esse vídeo, a também se inscrever em nosso canal, tá? Para que mais professores, mais alunos venham a ter aí acesso a esse conteúdo, a esse subsídio teológico desta lição. Amém? Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta aula, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos agora, Senhor, que tu venha abençoar a cada professor que estará assistindo esta aula, a cada aluno, Senhor, que estará preparado
preparando as suas aulas, Pai, para lecionar em suas classes de aula. Deus abençoa a cada um, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus.